Apócrifo de João, pesquise Bíblia Gnóstica Proibida. Aperfeiçoado, como se ele fosse deficiente e necessitasse de aprimoramento. Pelo contrário, ele é sempre completamente perfeito. Ele é luz, ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para o limitar. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para o examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém é capaz de visioná-lo. Ele é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar sobre ele. Ele que é inominável, já que não há ninguém anterior a ele para dar-lhe um nome. Ele é luz imensurável, o puro, que é sagrado e impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem bem-aventurança, nem divindade, pois ele é algo muito superior a eles. Ele não é corpóreo, nem incorpóreo. Ele não é grande, nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível que alguém o compreenda. Ele não é algo que pertença ao todo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor do que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como se ele fosse comparável aos outros, mas ele é algo que pertence a si mesmo, a si próprio. Ele não participa em um aeon, como parte constituinte dele. O tempo não existe em relação a ele, pois qualquer um que participa em um aeon foi criado. O tempo não foi determinado a ele, já que ele não recebe nada de outro que estabelece limites. E ele não necessita de nada. Nada do todo existe antes dele. Ele é suficiente para si próprio em sua luz perfeita, porque a perfeição é majestosa. Ele é uma mente pura, imensurável. Ele é um aeon doador de aeon. Ele é vida doadora de vida. Ele é uma bem-aventurança doadora de bem-aventurança. Ele é sabedoria doadora de sabedoria. Ele é bondade doadora de bondade. Ele é piedade e redenção doadores de piedade. Ele é graça doadora de graça. Não porque ele as tem, mas porque ele doa a luz imensurável e incompreensível. Como eu devo falar dele com você? Ele é um aeon indestrutível, em repouso, existindo em silêncio, em tranquilidade e sendo anterior a tudo, pois ele é o topo de todos os aeons. Aeons aqui são universos. Aqui ele está falando que ele é o topo de todos os universos. E é ele quem os dá força e bondade, porque nós não conhecemos as coisas inefáveis. E nós não compreendemos o que é imensurável, exceto por aquele que veio dele, ou seja, do Pai. Pois foi ele quem disse para nós somente:
porque é ele quem se olha na luz que o envolve, isto é, a nascente da água da vida. E é ele quem doa para todos os aeons, de todos os modos, e que observa a sua própria imagem, visível na nascente do Espírito. É ele quem coloca a sua vontade na fonte da água-luz pura que o envolve. E seu pensamento teve uma ação, e ela surgiu, ou seja, aquela que tinha aparecido diante dele, no brilho da sua luz. Este é o primeiro poder que existia antes deles todos, e que veio da mente dele. Ela é o pensamento do todo, protenoia. A luz dela brilha como a luz dele. O poder perfeito, que é a imagem do Espírito puro, invisível e perfeito. É o primeiro poder, a glória de Barbelo, a glória perfeita nos aeons, a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro invisível. E foi ela quem o saudou, porque graças a ele ela havia surgido. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o útero de tudo, pois é ela que é anterior a todos eles. Ela é a mãe-pai, o primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderosos, o andrógeno 3 vezes nomeado, o aeon eterno entre os invisíveis, e o primeiro a vir. Ela pediu para que o Espírito puro, invisível, a desse previsão, e o Espírito consentiu. E quando ele havia consentido, a previsão veio, e ficou ao lado da presciência. Esta origina do pensamento do Espírito puro, invisível. A previsão glorificou o Espírito e Barbelo, o poder perfeito dele, porque foi por ela que ele tinha surgido. E ela pediu novamente para a conceder indestrutibilidade, e ele consentiu. Quando ele havia consentido, a indestrutibilidade veio e ficou ao lado do pensamento e da presciência. A indestrutibilidade glorificou o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. E ela solicitou que a concedesse vida eterna. E o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a vida eterna veio, e estes auxiliaram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Ela solicitou novamente para que a concedesse verdade, e o Espírito invisível consentiu. E quando ele havia consentido, a verdade surgiu, e estes auxiliaram e glorificaram o Espírito excelente, invisível e Barbelo, aquele pelo qual eles haviam surgido. Este é o grupo de 5 dos aeons do Pai, que é o primeiro homem, e que é a imagem do Espírito invisível.
a presciência, que é Barbelo, o pensamento, a previsão, a indestrutibilidade, a vida eterna e a verdade. Este é o grupo de 5 andrógenos dos Aeons, o qual é o grupo de 10 dos Aeons, que é o Pai. E ele olhou para Barbelo com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha. E ela concebeu dele. Ele gerou uma centelha de luz possuindo bem-aventurança, mas que não o iguala em grandeza. Esta foi uma criança unigênita, da mãe Pai, que tinha vindo, isto é, o fruto único, o unigênito do Pai, a luz pura. E o Espírito puro, invisível, se alegrou pela luz que veio, que surgiu pelo primeiro poder da presciência dele, que é Barbelo. E ele a ungiu com sua bondade, até que se tornasse perfeita, não carecendo de qualquer valor, porque ele tinha ungido com a bondade do Espírito invisível. E ela, a luz, o auxiliou quando ele derramou sobre ela. E imediatamente, quando a luz tinha recebido do Espírito, ela glorificou o Espírito Sagrado e a presciência perfeita pela qual ela tinha vindo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente. E ele consentiu alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo. E todos estes surgiram no silêncio. E a mente quis realizar uma ação através da palavra do Espírito invisível. E a vontade dele se tornou uma ação, e apareceu com a mente, e a luz o glorificou. E a palavra acompanhou a vontade, porque pela palavra, Cristo, o autogênes divino, criou tudo. A vida eterna, a vontade dele, a mente e a previsão serviram e glorificaram o Espírito invisível e Barbelo, pelos quais eles haviam surgido. E o Espírito Sagrado completou o autogênes divino, que é o filho dele, junto com Barbelo, para que ele pudesse auxiliar o Espírito puro e invisível e poderoso como o autogênes divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz poderosa. Ele veio pela presciência, e o Espírito puro invisível colocou o autogênes divino de honestidade acima de tudo, e submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o todo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes. Porque esse nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Pois pela luz que é Cristo, e a indestrutibilidade, através da dádiva do Espírito, as 4 luzes apareceram do autogênes divino. Ele esperou que eles o assistissem. E os 3 são vontade,
pensamento e a vida. E os 4 poderes são compreensão, graça, percepção e prudência. E a graça pertence ao Aeon Luz Armozel, que é o anjo de luz no primeiro Aeon. E há outros 3 Aeons com este, graça, verdade e forma. E a segunda luz é Oriel, que foi colocado sobre o segundo Aeon. E há 3 outros Aeons com ele, concepção, percepção e memória. E a terceira luz é Darvetai, que foi colocado sobre o terceiro Aeon. E há outros 3 Aeons com ele, compreensão, amor e ideia. E o quarto Aeon foi colocado sobre a quarta luz Elelef. E há 3 outros Aeons com ele, perfeição, paz e sabedoria. Estas são as 4 luzes que assistem o autogênes divino. E estes são os 12 Aeons eternos que assistem o Filho do Poderoso, o autogênes, o Cristo, através da bondade e da dádiva do Espírito Invisível. E os 12 Aeons pertencem ao Filho do autogênes, e todas as coisas foram estabelecidas pela vontade do Espírito Sagrado, através do autogênes. E pela previsão da mente perfeita, através da revelação da vontade do Espírito Invisível e da vontade do autogênes, o homem perfeito apareceu. A primeira revelação e a verdade. É ele quem o Espírito Puro chamou de Pigera Adamas. E ele colocou sobre o primeiro Aeon com o poderoso, o autogênes, o Cristo, ao lado da primeira luz de Armozel, e com ele estão seus poderes. E o invisível lhe deu um poder mental imbatível. E ele falou, glorificou e saudou o Espírito Invisível, dizendo: foi por ti que tudo surgiu, e tudo retornará para ti. Eu saudarei e glorificarei a ti, o autogênes e os Aeons, os 3, o Pai, a Mãe e o Filho, o poder perfeito. E ele, Adamas, colocou o filho dele, Sete, sobre o segundo Aeon, na presença da segunda luz Oriel. E no terceiro Aeon, a semente de Sete foi colocada sobre a terceira luz Darvetai. E as almas dos santos foram colocadas lá. E no quarto Aeon foram colocadas as almas daqueles que não conhecem o pleroma, e também aqueles que não se arrependeram imediatamente, mas que persistiram por um tempo e se arrependeram depois. Eles estão ao lado da quarta luz Elelef. Estas são criaturas que glorificam o Espírito Invisível. E a Sofia da Epinóia, sendo um Aeon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do Espírito Invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos por conta própria, sem o consentimento do Espírito. Ele não havia aprovado, sem o cônjuge dela, e nem a apreciação dele. E embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado, e ela não tinha obtido a autorização,
E ela havia pensado sem o consentimento do espírito, mesmo assim ela prosseguiu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo. E algo que era imperfeito e diferente de sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão. E os olhos dele eram como chamas com clarão. E ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância. E ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse, exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado a Mãe dos Vivos. E ela o nomeou Iadabaoth. Este é o primeiro arconte, que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela, e se dirigiu para longe do lugar que ele tinha nascido. Ele ficou forte e criou para si outros aeons com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Atoth, a quem as gerações humanas chamam de o ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Kalila ou Umbre. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaoth. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol, é o sétimo, Abel. O oitavo é Abrizene. O nono é Iobel. O décimo é Armoupiel. O 11º é Meuseir Adoneim. O 12º é Belias ou Beliel. É ele quem está acima da profundeza de Hades. Ele colocou os 7 reis, cada um correspondentes aos firmamentos dos céus, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que eles reinem. E ele compartilhou o seu fogo com eles. Mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. Escuridão ignorante. Esse é o Deus que as pessoas adoram. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ele fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora, o arconte que é penumbra
tem 3 nomes. O primeiro é Iadabaoth, o segundo é Saclas e o terceiro é Samael. E ele é ímpio em sua ignorância, e ele é ímpio em sua arrogância. Porque ele disse: eu sou Deus, e não há outro além de mim. Pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos. E os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até se tornarem 365 anjos. Estes são os nomes das autoridades com seus corpos. O primeiro é Atof, e ele tem um rosto de ovelha. O segundo é Eloaio, ele tem um rosto de burro. O terceiro é Astapaios, ele tem um rosto de hiena. O quarto é Ial, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Sabaoth, ele tem um rosto de serpente naja. O sexto é Adonim, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabete, ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana. Mas Iadabaoth tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles quando ele desejasse, quando ele está no meio dos serafins. Ele compartilhou o seu fogo com eles. Por isto ele se tornou o Senhor sobre eles, por causa da glória e do poder que ele possuía da luz da mãe dele. Ele se chamou Deus, e ele não respeitou o lugar de onde veio. Ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com ele. E quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto, bondade, com a primeira autoridade Atof, previsão com o segundo Eloaio, divindade com o terceiro Astapaios, senhoria com o quarto Ial, reino com o quinto Sabaoth, inveja com o sexto Adonem, compreensão com o sétimo Sabateon. E estes têm um firmamento correspondente a cada aeon céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, para a destruição dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu originador. Mas os nomes que foram dados a eles de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, significam para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm 2 nomes. E tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aeons que tinham surgido, para que ele pudesse criá-los com aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado de sua mãe, produziu nele a aparência do cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava e a multidão dos anjos em sua volta que tinham vindo através dele, ele disse para eles: eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim. Mas anunciando isto, ele indicou aos anjos que o servem que existe outro Deus, porque se não houvesse outro, de quem ele teria ciúmes?
Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu.